A paz, querido irmão, querida irmã, é uma satisfação mais uma vez estar aqui com você, com esse que é o nosso devocional aí de número 30. Glórias a Deus, um mês na presença do Senhor, fechando aí esse ciclo de devocionais que eu fiz aí junto com vocês, que nós fizemos, né, para glorificar o nosso Senhor. Glórias a Deus por isso. E amanhã, se Deus quiser, a gente vai estar aí iniciando o nosso devocional Escada da Fé. Então, adquire aí o devocional. Se você já adquiriu, vai estar acompanhando comigo. Então, vão ser mais 30 dias aí na presença do Senhor, com devocionais novos, diferente desses que a gente fez aqui. E depois, se Deus quiser, assim permitir, a gente vai estar aí fazendo 365 dias de oração, orar sem cessar e permanecer aí nesse devocional ao Senhor. E se você quiser, né, receber esses devocionais, um na sua casa, um exemplar, diga aí no comentário eu quero. Quem sabe você pode estar recebendo aí em sua casa um desse aqui. E adquira na Amazon lá, entra na Amazon, adquire, né? Eles lá, tenho certeza que vai ser uma bênção para sua vida. Foi uma bênção para mim poder estar escrevendo esses devocionais, vai ser uma bênção para sua vida. Então hoje a gente vai estar vendo, né, falando sobre a perfeição de Deus na criação. A gente veio falando aqui sobre nós, né, sobre nossa transformação, sobre o que Deus faz conosco, sobre o que Deus tem feito e certamente fará em nossa vida. E hoje a gente vai falar sobre Deus praticamente. Então, a perfeição de Deus na criação. E a palavra que eu trago hoje, a porção, está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 20, e diz assim: Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Queridos, Deus, ele é perfeito em tudo. E a gente consegue ver a sua perfeição, enxergar a sua perfeição no mínimo detalhe, ali, nos mínimos detalhes, em todos os lugares que a gente olhar, em nós mesmos e no universo como um todo, vamos dizer assim, né? No mundo, na criação, na natureza, na existência das coisas. Tudo se completa. A gente consegue ver a assinatura de Deus em todas as coisas. A perfeição que há num corpo humano, quando uma simples bactéria, um simples vírus, consegue alterar todo um organismo. E na criação do mundo como um todo, as estações que vêm um ciclo fechando e completando e abrindo o outro, sabe? A natureza como um todo, que quando um simples ser vivo ali, qualquer um que seja, é retirado daquele bioma, daquele ambiente, todo aquele bioma se altera. Então, o ciclo da existência dos animais, a cadeia alimentar, a gente vê que tudo isso, e tem visto, né, que quando alguma coisa se altera, a alteração é por completo. A natureza em si ela é perfeita. O ser humano em si ele é perfeito. Cada ser vivente em si é perfeito. Tudo, sabe? Não tem como dizer que, por mais que a ciência tente explicar a existência do mundo, sabe? Indo muitas vezes contra Deus, a própria ciência, ela ratifica a existência de Deus. Não há como tudo ser tão perfeito sem algo superior na criação. Então, esse é o nosso Deus. É um Deus perfeito, é um Deus que conhece, é um Deus que sabe, é um Deus que entende, é um Deus que cria de acordo com a sua o seu alto poder, ele tudo pode, sua suficiência, ele em si se satisfaz por completo. Ele não depende de nada. E isso é a graça. A criação é a graça de Deus. Ele não fez isso porque se sentia sozinho, mas sim porque ele podia e porque ele era misericordioso, ele era gracioso. Ele queria contemplar ali o que ele poderia criar e o que ele criou. E nós
temos que contemplar a criação de Deus, contemplar o que Ele fez, essa maravilha. E a gente vê hoje que o dedo do homem tem causado tanta destruição. Essas perdão, então essas catástrofes, esses problemas climáticos, tudo isso é obra do homem. A gente vem alterando a natureza, alterando as coisas, a gente vem fazendo com que grandes cidades venham a ser criadas e com isso criando essa bolha, essa estufa, né, onde não tem escoamento de água, onde a gente estuda, a gente vai vendo isso tudo, você vai vendo isso aí e acontece o que está acontecendo nos dias de hoje. Então a gente tem que ver que muitas das coisas na nossa vida, a gente veio falando, são consequências do que a gente faz. Porque a obra de Deus é perfeita, Ele trabalha na perfeição. O problema é que nós somos imperfeitos. Nós, né, criamos os nossos próprios problemas e a gente vem aí colhendo aquilo que a gente plantou. Mas Deus, Ele é perfeito em tudo. Muita gente joga, por que que não está acontecendo isso, né? Por que que Deus não intervém em tal situação? Porque a gente criou, porque a gente fez. E a gente, por justiça, a gente tem que colher, né? Então essa é a nossa colheita pelo que a gente fez. Então a criação é o espelho da grandeza, da sabedoria e da perfeição de Deus. Cada detalhe no universo, desde o brilho das estrelas até o silêncio das florestas, revela a majestade de um Criador que opera com ordem e harmonia. Deus, ele é harmonioso. Deus, ele tem ordem no que ele faz, né? E até na ordem mesmo da palavra, não só na ordem das coisas, né? Como tudo está ordenado, mas na ordem, porque por sua palavra tudo se fez, né? E nada foi feito ao acaso. Cada elemento da natureza cumpre um propósito dentro do plano divino. Cada coisa tem o seu propósito. E nós, como falhos, vamos lá e tiramos uma coisa e faz com que aquele ciclo, aquela cadeia, aquele propósito daquele item, ele perca o seu valor. E com isso traz desarmonia em todo o ciclo. Na nossa vida é assim. Deus nos fez santos, a imagem de Deus. Imagem não como imagem física, visível, mas o caráter de Deus, um caráter santo. Nós fomos feitos santos e por causa da nossa atuação, isso se quebrou. Essa harmonia que havia, onde no ocaso do sol ali, a cada final do dia, o homem, Adão, podia conversar com Deus, andar com Deus. Aquela harmonia que havia, aquela convivência com o Pai, deixou de existir por causa de nós. Então, nós sempre fazemos com que o errado aconteça, não Deus. O pecado é por nós, não Deus. Não tem mão de Deus, e sim nós, porque Deus trabalha na harmonia e na perfeição. Nós somos imperfeitos. E quando nós reconhecemos que nós somos imperfeitos, nós reconhecemos na figura de Cristo a salvação, nós buscamos a santidade, buscamos restaurar essa santidade que havia em nós. Buscamos ser dignos de ser chamados filhos de Deus. O que não somos, trapo de imundícia é o que somos, foi o que Paulo disse. Então nós não somos merecedores. Por isso que tudo que vem de Deus é graça em nossa vida, é misericórdia. E a gente está renovando isso toda manhã. Deus renova as misericórdias em nossa vida e nós nos renovamos a cada manhã. Somos renovados pela presença do Espírito Santo, pela salvação que Jesus nos deu, pela misericórdia de Deus. Então, nós somos imperfeitos. Em Deus só há perfeição. Então, o nascer do sol anuncia a fidelidade do Senhor, essa fidelidade que se renova a cada manhã. Cada manhã sobre sua vida, Deus renova suas misericórdias. Então, a fidelidade do Senhor e o pôr do sol nos lembra do seu descanso. Então, no sétimo dia, Deus descansou. A gente tem que reconhecer o que a gente fez de errado durante o dia, se renovar em Cristo, receber a nova misericórdia pela manhã seguinte e iniciar um novo dia. Não pode se pôr o sol sobre nossas cabeças sem que a gente consiga perceber os nossos erros. A gente vai se deitar, por isso a oração noturna é tão importante, a oração da madrugada, quando você
acorda de madrugada sem saber o que está acontecendo e acorda daquele jeito. Talvez é o momento de você pôr o joelho no chão, aquele momento de silêncio onde você não escuta ninguém. Coloque seu coração na presença de Deus, declara a Ele toda a sua adoração a Ele e reconhece que sem Ele você não é nada e que o erro que aconteceu você pede perdão de coração, para que as suas misericórdias, a misericórdia de Deus, possam ser renovadas sobre sua vida. A gente não pode deixar o sol se pôr sobre a ira, o sol se pôr sobre o rancor, o sol se pôr sobre o medo, sobre a dúvida. Então, a gente tem que entregar a Deus nosso coração aberto, para que Ele possa nos renovar a cada dia. Então, que na sua vida seja assim, né? Então, é um ciclo, a gente vai vendo que é o ciclo, né? O nascer, o pôr do sol. Então, o ciclo das estações, o canto dos pássaros, o movimento dos mares declaram que o mundo está sustentado por mãos eternas. Não é não são ocorrências, coisas do acaso, né? Tem tudo a mão de Deus. Eu peço perdão aí você, querido, pela voz, como eu tô. Esses dias eu tenho ficado, né? Já tem mais de uma semana que meu nariz, minhas vias aéreas aí não estão muito boas, mas tá dando para fazer, glória a Deus. A gente não pode parar por causa de qualquer bobeira, né? Então, o universo é, portanto, um testemunho vivo de que há um Deus que reina soberano sobre tudo o que existe. Quando contemplamos a criação com olhos espirituais, aquilo que eu estava falando no começo, você perceber que há algo superior que criou aquilo tudo. Não é a obra do acaso, né? Somos conduzidos a uma profunda adoração. Nós adoramos ao Senhor por tudo que Ele fez. Cada paisagem se torna um altar e cada som da natureza um cântico de louvor. O esplendor da criação desperta reverência e gratidão no coração humano. O mesmo Deus que fez os céus e a terra também se importa com cada vida, revelando sua proximidade em meio à imensidão. A natureza, em sua beleza e complexidade, não apenas mostra a existência de Deus, mas também reflete seu caráter justo, criativo e amoroso. Deus fez tudo na criação, sabe? Criativo. Ele foi criativo. Ele fez tudo com o máximo de beleza, com o máximo de cuidado. E com a sua palavra ele criou todas as coisas. Mas quando ele foi criar o homem, ele não diz: e seja feito o homem, façamos. Ele pôs a mão literalmente na massa. Olha o amor que Deus tem por nós. Quando ele fez todas as coisas, ele fez por meio da palavra, o verbo. E a gente lembra que o verbo é Cristo. Olhando, né, aí de uma forma na Bíblia escatológica, Cristo está desde o começo até Apocalipse da criação, fazendo parte de tudo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós fomos feitos na imagem e semelhança. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e de Cristo. Nós somos reflexos de Cristo. E Ele, ali, Deus, Cristo, pôs a mão na massa, literalmente, para nos formar. Olha o amor imenso de Deus que Ele tem por nós, sabe? E a perfeição que Ele faz. Nós fomos feitos perfeitos, queridos. A queda é nossa culpa. A perdição, o pecado é culpa nossa. Nós fomos feitos perfeitos. Você foi feito perfeito à imagem de Deus. Então não acredita aí, né, que você está entregue num mundo que você não pertence a esse mundo, você pertence a Deus. Então, o coração grato aprende a enxergar o Criador em tudo ao seu redor, no perfume das flores, nos brilhos das águas, né? E até nos dias nublados. Até nos dias difíceis, querido, no dia que você está atravessando por dificuldade, você tem que enxergar que há a mão de Deus em tudo. Deus está sempre operando na sua vida. Então, quando reconhecemos a presença de Deus na criação, nossa fé é renovada e a alma encontra descanso. Cada amanhecer se torna um convite à adoração e cada pôr do sol uma lembrança de que, mesmo Deus, que sustenta o universo, também sustenta a nossa vida. A criação é um testemunho constante de que o Senhor é digno de toda a glória, honra e louvor, hoje e para sempre. Glórias a Deus. Então, querida, a mensagem que eu queria trazer para você hoje aqui.
complete a criação, contemple a criação de Deus com gratidão. Observe cada detalhe como um testemunho do Senhor pode perdão. Então, observe cada detalhe como um testemunho do seu poder, um testemunho do poder de Deus em sua vida, o testemunho do que Ele fez, a pessoa que você era, a pessoa que você é hoje, o que você pode se tornar cada dia na sua vida. As misericórdias são renovadas e você deve testemunhar ao mundo que isso tudo não é em vão, que você tem feito a sua parte, que você está se transformando, mas não por o seu trabalho, mas pelo agir de Deus, pelo agir do Espírito Santo, pelo agir dele em sua vida, né? E a perfeição de Deus nisso tudo. E deixe-se inspirar à adoração. E adore ao Senhor, né? Adore o Senhor em todo tempo, adore ao Senhor em todo momento. Reconheça que sem Ele você não é nada, reconheça que tudo em sua vida é graças à graça de Deus, é graças ao Senhor, graças ao que Ele fez na cruz, o que Jesus fez por você derramando sangue, o que o Espírito Santo tem feito na sua vida. E glórias a Deus por isso, né? Que você reconheça isso a cada manhã. Contemple o que Deus fez, contemple o que Ele está fazendo e adore porque Ele há de fazer muito mais em sua vida. Vamos orar aí. Não se esqueça de adquirir meus devocionais, Escada da Fé, 365 dias de oração, orar sem cessar. E aí você vai estar acompanhando comigo aí os estudos, né? Os estudos não, devocionais. E adquira lá na Amazon. Deixa aí no comentário alguma coisa, algum registro. Registre a sua participação aqui nesse devocional. Deixe um amém, deixe um eu creio. Diz aí de onde você é. Quero conhecer um pouco mais sobre você, né? Deixe os comentários aí. Não deixe de deixar o comentário, não. E que você esteja firme e forte comigo nesses próximos devocionais que a gente vai estar fazendo aí. Amanhã estamos aqui firme e forte, iniciando aí o Escada da Fé. Vou estar apresentando o livro e começando esse Escada da Fé. Que você esteja comigo firme e forte nessa caminhada. Vamos orar aí ao Senhor, né? Para que a gente possa entregar a Ele o melhor, né, da nossa adoração, o melhor do que a gente tem. Pai amado querido, muito obrigado, Deus, por mais esse dia, mais uma manhã, Pai, na sua presença. Que o Senhor venha, Pai, a nos sustentar nesse dia, que o Espírito Santo do Senhor não nos deixe, Pai, só, Pai. E hoje, nesse devocional, Pai, especial, ao Senhor damos glórias, ao Senhor, Pai, agradecemos, ao Senhor, Pai, elevamos o nosso louvor por tudo, Pai, que o Senhor tem feito em nossa vida, por tudo que já foi feito pela criação do universo, Pai, por cada manhã em nossa vida, que podemos ter, meu Deus, mais um dia, Pai, onde Suas misericórdias são renovadas, mais um dia, Pai, temos as chances, Pai, aí de nos renovar, Pai, de fazer o que é correto, de corrigir, Pai, nossos atos, olhando para trás, vendo tudo, Pai, que fizemos. Sabemos, Pai, que sem o Senhor não conseguiríamos, Pai, chegar aonde chegamos. Se estamos aqui, meu Deus, é porque Sua mão poderosa tem nos sustentado. É porque a ação do Senhor, Pai, é presente em nossa vida, é real, Pai, é palpável em nossa vida. E isso, Pai, é o que carregamos em fé. Temos fé, Pai, que o Senhor está conosco na presença do Espírito Santo. Colocamos, Pai, nossa fé, nossa adoração no Senhor. Reconhecemos em Cristo, meu Deus, que sem Ele nada somos. E Ele, Pai, nos deu a oportunidade, Pai, de sermos chamados filhos do Senhor, meu Deus, por meio do sangue de Cristo derramado na cruz. Reconhecemos isso, meu Pai, que a Sua obra é perfeita, que a obra do Senhor, meu Deus, ela é perfeita em todos os atos, atitudes, em todos os mínimos detalhes. Que tudo foi feito com Sua mão poderosa. Por meio da Sua palavra, tudo se criou. Ó Pai, que o Senhor venha estar conosco nesse dia, Pai, livrando-nos de todo o mal, nos sustentando, Pai, nos carregando nos braços. Que os anjos do Senhor, meu Deus, estejam conosco e não nos deixe desamparados. Que o Espírito Santo esteja em todas as nossas ações, atitudes, pensar. Que o Senhor venha, Pai, com Sua mão poderosa, nos tirando toda a enfermidade, nos suprindo com tudo, Pai, que precisamos, pois o Senhor sabe de todas as coisas. Isso é o que oramos, Pai, e pedimos que o Senhor faça com que nosso dia se inicie bem, Pai, e termine sob Sua provisão. Não nos deixe desamparados, meu Deus, isso é o que pedimos, pois sabemos que não somos merecedores de nada, mas por Sua misericórdia, Pai, encontramos salvação por meio de Cristo Jesus. E em Cristo Jesus, meu Deus, nós
colocamos toda a nossa fé. Em Cristo Jesus nós reconhecemos, Pai, nossa salvação. Isso é o que oramos, meu Deus, em nome de Cristo, hoje e sempre. Amém. Querido, muito obrigado por permanecer firme comigo até aqui. Te espero amanhã para mais esse ciclo aí de devocionais. Que você permaneça firme e forte na fé. E que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você, te trazendo toda sorte de bênçãos. O Espírito Santo esteja sobre sua vida, guiando seus passos e te protegendo de todo mal. Que a mão de Deus esteja sobre você, protegendo sua vida. Até amanhã, beijo no coração, fique com Deus.